Bem-vindo ao canal Construções Incríveis. Juntos iremos explorar as construções mais notáveis do mundo. Se você é um entusiasta da arquitetura, estudante ou simplesmente curioso sobre o assunto, este é o lugar certo para você. Inscreva-se e junte-se a nós para explorar as mais fascinantes e belas proezas da arquitetura pelo mundo. Bem-vindos ao nosso vídeo sobre a Ponte Golden Gate. Este ícone de São Francisco é uma das mais famosas pontes do mundo, e tem uma história e design incríveis que queremos compartilhar com vocês. E hoje, estamos falando sobre um dos monumentos dos Estados Unidos, a Ponte Golden Gate. Então, se você quer conhecer mais sobre a história por trás dessa impressionante obra-prima da engenharia, continue assistindo. A Ponte Golden Gate é um símbolo da cidade de São Francisco, na Califórnia, e foi construída durante a Grande Depressão na década de 1930. E leva o nome da baía onde foi construída. E foi inaugurada em 27 de maio de 1937. A sua construção levou 4 anos e meio para ser concluída, e na época, era a maior ponte suspensa do mundo. Foi construído utilizando técnicas inovadoras para a época. Os engenheiros responsáveis pela construção foram Joseph Strauss, Irving Mulhall e Charles Ellis. Eles escolheram a localização e a projetaram com uma série de desafios a serem superados. As águas profundas, os fortes ventos e a névoa que cobre a região eram apenas alguns dos obstáculos que eles precisavam levar em consideração. O projeto começou em 1917, com a ideia de uma ponte suspensa que conectaria São Francisco e Marincauti. Foram realizados estudos de viabilidade, considerando a topografia, a geologia e a hidrologia do local. O projeto foi liderado pelo engenheiro Joseph Strauss e sua equipe, que projetaram a ponte com uma torre central de 227 metros de altura e 2 cabos suspensos com 2,3 km de comprimento cada um. A torre central foi construída primeiro, com a ajuda de 2 torres temporárias, que foram usadas para apoiar os cabos suspensos até que a ponte fosse concluída. Os cabos suspensos foram construídos a partir de 27.572 fios de aço, cada um com 9,5 mm de diâmetro. Esses fios foram torcidos juntos em 7 fios mais grossos, em seguida, em cabos ainda mais grossos. Os cabos suspensos foram presos à torre central e esticados até as ancoragens em cada extremidade da ponte. As pilastras de concreto foram construídas em cada extremidade da ponte. Elas foram projetadas para suportar os cabos suspensos e, juntamente com as torres, fornecer uma estrutura estável. A suspensão da ponte foi construída a partir dos cabos suspensos e dos cabos transversais. Os cabos transversais foram presos aos cabos suspensos em intervalos regulares. Em seguida, as vigas foram instaladas em cima dos cabos transversais. As estradas foram construídas sobre as vigas e as passarelas de pedestres foram instaladas em cada lado da ponte. O pavimento foi feito de asfalto e o guarda-corpo foi projetado para ser baixo o suficiente para permitir uma vista desobstruída da Baía de São Francisco. A Ponte Golden Gate foi concluída em 1937 e inaugurada em 27 de maio daquele ano. Mede 2,7 km de comprimento e foi a maior ponte suspensa do mundo na época de sua construção. Rapidamente se tornou um ícone de São Francisco e um símbolo da engenharia moderna. A construção foi um trabalho extenso e complexo que envolveu um planejamento cuidadoso. Joseph Strauss foi o principal engenheiro responsável. Ele passou anos tentando convencer as autoridades locais e estaduais a construir a ponte, e finalmente conseguiu o financiamento necessário em 1930. Irving Mulhall foi o arquiteto responsável pelo design, incluindo as torres gêmeas e os cabos suspensos. Ele escolheu a cor laranja para torná-la mais visível em condições de nevoeiro. Charles Ellis foi o engenheiro estrutural responsável por projetar a estrutura da ponte, incluindo os cabos suspensos e as torres. Durante a construção,
Houve uma queda de 11 homens em uma das torres, em um dia conhecido como Bloody Sunday. De todos os homens que caíram, 10 sobreviveram, mas um trabalhador, Kermit Moore, morreu. Outra curiosidade é que a cor laranja da ponte foi originalmente planejada para ser preta e amarela, mas Mulhall mudou para laranja para tornar a ponte mais visível e para combinar com a paisagem. A construção foi um empreendimento monumental que durou vários anos. Começou em 1933, mas a conclusão foi adiada várias vezes devido a vários desafios, como o forte vento, o denso nevoeiro, e os acidentes fatais que ocorreram durante a obra. Finalmente, em 1937, a ponte Golden Gate foi inaugurada e se tornou um marco da cidade de São Francisco. Não foi apenas uma conquista em termos de engenharia. Foi também um grande impulso para a economia da região. A construção da ponte empregou milhares de trabalhadores, o que deu uma renda para muitas famílias da região. Além disso, a construção da ponte estimulou o turismo em São Francisco, recebendo milhões de visitantes todos os anos. E desempenha um papel importante no transporte local, conectando São Francisco e Marin County. Além disso, ela já foi destaque em muitos filmes, programas de TV, videoclipes e obras de arte. Como resultado, a economia da região foi beneficiada, e a ponte se tornou o símbolo de São Francisco. Mas quanto custou construir essa ponte incrível? O custo total da construção da ponte Golden Gate foi de cerca de 35 milhões de dólares, o que seria aproximadamente 1,5 bilhão de dólares hoje em dia. No entanto, o retorno do investimento é incalculável considerando os benefícios gerados após a sua conclusão. A ponte Golden Gate é uma das mais belas pontes do mundo, com uma história fascinante e um projeto incrível. Seus arquitetos e engenheiros enfrentaram muitos desafios para construir essa maravilha da engenharia, mas seu trabalho árduo e dedicação resultou em uma ponte que é admirada em todo o mundo. Então, se você ainda não teve a oportunidade de visitar a ponte Golden Gate pessoalmente, esperamos que este vídeo tenha inspirado você a fazer isso. Obrigado por assistir. Deixe nos comentários qual construção você quer ver aqui no canal. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva e me ajude a contar as histórias dessas construções incríveis. Até a próxima!